Caros irmãos e irmãs, eu desejo que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de vocês durante toda essa semana que se inicia hoje. O Evangelho nos diz que Jesus advertiu que por causa dele nós iríamos ser perseguidos, odiados, levados aos tribunais e até a morte. Jesus advertiu que por causa do nome dele, por causa de sua pessoa, nós seríamos odiados. Isto nós vemos acontecer na vida de todos os santos, sobretudo os mártires do início da igreja, mas também na vida de cada cristão. Eu tenho uma afeição muito grande por pessoas perseguidas, porque as pessoas perseguidas, geralmente, elas são pessoas muito boas. Elas são pessoas justas, decentes, honestas, e estão sofrendo algum tipo de calúnia. Eu tenho uma consideração muito grande por quem é perseguido, porque no fim de toda a história, tudo era mentira. Foi algo criado para derrubar aquela pessoa, para despersonalizar, para descompensar, desonrar, afastar, excluir. E o que é pior, isso é feito em nome de Deus, isso é feito em nome do Espírito Santo. A pessoa diz, nós precisamos limpar aqui em nome de Jesus, tirar essa pessoa. E usa o nome de Deus, porque os judeus usaram o nome de Deus, de Javé, para matar Jesus. A nossa comunidade, ela segue a espiritualidade do Carmelo, mas do Carmelo da antiga observância. No entanto, nós seguimos duas santas carmelitas descalças, Santa Teresinha, que é a nossa baluarte maior, e Santa Maria das Maravilhas de Jesus, conhecida como Madre Maravilha de Jesus. Quem foi Madre Maravilha de Jesus? Madre Maravilha de Jesus foi uma carmelita que, com o Concílio Vaticano II e a sua má interpretação, conseguiu segurar um bom número de carmelos dentro da observância de Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Madre Maravilhas conseguiu fundar mais de 10 carmelos, inclusive um em Kottayama, na Índia, e manter esses carmelos fiéis a tudo que Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus e São João da Cruz prescreveu. Madre Maravilha de Jesus queria que as irmãs fossem fiéis não a ela, mas às regras, constituições, diretório, ao papel de exação do Carmelo teresiano. E por causa disso ela sofreu afrontas, vitupérios, foi perseguida na sua honra, na sua dignidade, na sua moral. Ela foi desrespeitada publicamente pelas próprias carmelitas descalças da Espanha e fora da Espanha, que queriam um relaxamento nas regras do Carmelo, que queriam um relaxamento nas regras de clausura. Então essas carmelitas, muitas madres prioras, elas começaram um movimento a nível de mundo contra a Madre Maravilha de Jesus. Só que a Madre Maravilha de Jesus foi protegida pelas autoridades da Santa Sé. E continuou, que os carmelos, por ela orientados, fossem fiéis a Teresa de Ávila e a São João da Cruz. A inspiração de Santo Elias. Ela conseguiu que pelo menos os carmelos que ela fundou se mantivessem fiéis à espiritualidade da ordem. Mas ela teve que pagar um preço muito alto por isso. Ela foi perseguida, irmãos e irmãs, até o último dia de sua vida. Ela morreu em 1974. E muitas daquelas carmelitas descalças que a perseguiram estão vivas até hoje e tiveram, entre aspas, de engolir a beatificação e canonização da Madre Maravilha de Jesus, digna e verdadeira filha de Teresa de Jesus e São João da Cruz. Por quê? Porque a fé da nossa Santa Madre Maravilha de Jesus era impávida, era um colosso, era um estandarte contra os inimigos. A nossa Madre Maria das Maravilhas de Jesus sabia por que estava no Carmelo, porque ela amava o ideal contemplativo da ordem, o ideal de Elias, o ideal de Teresa de Jesus e São João da Cruz. Ela amava as regras e constituições, ela queria viver a disciplina da ordem, tinha um amor profundo pela dimensão de Maria no mistério do Santo Escapulário, amava sobremaneira o título, a Ordem de Maria, Totus Marianos et Carmelos,
O Carmelo é todo de Maria. Contemplativa nata, perfeita observante do silêncio, inclinada a uma vida de oração contínua. Então Nossa Santa Madre, ela era uma mulher que era uma fortaleza inexpugnável, como as muralhas de Jerusalém. Então essas carmelitas, elas tiveram que tombar diante da santidade da Madre Maravilha de Jesus. Elas tiveram que fracassar seus projetos. As armas forjadas contra Nossa Santa Madre deram em nada. E hoje elas são o ridículo dessas monjas carmelitas, porque Maravilha de Jesus é santa canonizada pela Igreja. Não é? Santa canonizada pela Igreja. E essas inimigas, quem são elas? Elas estão travestidas de carmelitas, mas não são carmelitas. Então, quando nós olhamos uma pessoa muito perseguida, saiba, tem uma coisa errada aí. Na grande maioria das vezes, aquela pessoa é inocente. E foi forjado um processo contra ela, foi criado um projeto contra ela, porque a luz dela estava incomodando, ofuscando alguém. O esplendor dos dons do Espírito Santo, que não pertencem a ela, mas ao Espírito, estava rebaixando insignificantes pessoas dentro da igreja. O apostolado com vigor, com firmeza, inteligência, capacidade, disciplina, competência, estava mexendo, inquietando pessoas que, se você virar de cabeça para baixo, não cai um Pai Nosso. Tem gente que percebe pregadores, mas mande dar uma palestra, fazer uma pregação. É um horror na oratória. É um desastre. É uma falácia. Tem gente que persegue pessoas que cantam e tocam, mas vá mandar cantar e tocar, que é um verdadeiro desacordo, uma desarmonia. É um suicídio das notas musicais. Tem gente que persegue coordenadores, superiores, mantenedores de comunidades e coloca no lugar dessas pessoas, e aquela comunidade fracassa, e aquele instituto vem à falência, e aquele grupo de pessoas se perdem nos caminhos porque o dom tinha sido dado àquela pessoa que estava no comando. Não é? Basta você ver os católicos, padres, freiras, bispos, leigos contra o Papa que estão atuando hoje. Estão como, sabe, formigas onde você coloca o veneno, ficam desorientadas. Sabe, baratas quando você coloca o inseticida, ficam desorientadas, porque estão longe da Grey, estão longe do chefe supremo da igreja, estão longe do baluarte histórico da fé católica. Padres, bispos, cardeais, freiras, a chamada maçonaria eclesiástica. Então, quando você notar uma pessoa perseguida, saiba, essa pessoa deve estar fazendo um bem muito grande e as pessoas do mal estão incomodadas porque as ondas da providência, as ondas do poder de Deus vão atingir essas pessoas que praticam o mal. Quando uma pessoa é de Deus, ela chega no ambiente, as pessoas que são do mal se sentem ruins, passam mal. Porque aquela pessoa, ela vem carregada, portadora de luz, e onde a luz chega, a treva tem que vir embora. Quando a força de Deus chega, a astúcia de Satanás se manifesta. Quando uma pessoa portadora da graça de Deus chega no ambiente, ela incomoda. Por quê? Porque aqueles que são os escolhidos de Lúcifer, as filhas e os filhos prediletos de Satã, se sentem mal com a virtude daquela pessoa que é resplandecente, que ilumina, que subjuga Satanás. Eu nunca me incomodei com quem é contra mim, porque me é dado saber quem são aquelas pessoas e o que elas fazem no oculto. As pessoas que me perseguiram, o Senhor me revelou o que elas fazem no oculto de suas vidas. E que, se fosse descoberto, elas seriam desmoralizadas. Mas não compete a mim revelar o que eu sei delas, compete a Deus. Não compete a mim colocar em público o que eu tenho gravado até em pendrive. Jamais faria isso contra o meu próximo. Mas o que fazem contra mim caem por terra um por um, e muitos até pagam com a própria vida. Eu tenho visto e ouvido. Quando alguém se levanta contra mim, eu já sei, ela é representante legítima de Lúcifer. Então eu tenho menos raiva daquela pessoa. Por quê? Porque eu sei que ela é um instrumento dócil nas mãos de Satanás. Ela pertence a Satanás. Ela é propriedade exclusiva de Lúcifer. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não faz isso contra o próximo. Uma pessoa que está aurindo forças na Eucaristia não faz isso contra o próximo. E aqui eu me lembro de Dona Rosita Paiva.
a santa fundadora das Irmãs Josefinas, a língua que recebe Jesus na Eucaristia não pode falar mal do próximo. Então, come e bebe a sua própria condenação, diz São Paulo, todos os dias. A nossa Santa Madre Maravilha de Jesus dizia: eu sei de onde procedem os meus inimigos, as minhas inimigas, e eu sei quem é o chefe de todos eles. Por isso, perderia eu tempo em responder-lhes? Depois que a nossa Madre Maravilhas morreu, ficou uma substituta no governo, digamos assim, dos Carmelos por ela fundado, da federação, chamada, que foi a Madre Josefa do Sagrado Coração, que está em processo de canonização também. Eu tive a graça de conhecê-la, eu tenho cartas dela para mim, e essa madre foi perseguida tanto quanto, ou mais que a Madre Maravilhas, pelas carmelitas. Madre Josefa já está num processo bem avançado de beatificação. Mas antes de morrer, ela pagou também o preço da fidelidade a Teresa de Ávila e a São João da Cruz. Ela pagou o preço alto da fidelidade em ser uma carmelita verdadeira. Assim como você paga um preço alto por ser do encontro de casais como deve ser, por ser um verdadeiro membro do Shalom como você deve ser, assim como você paga um preço muito alto por ser um membro, uma membra fiel do Instituto Hesed, entende? Você paga um preço muito alto por ser um verdadeiro membro da Canção Nova, por ser um sacerdote diocesano, como manda as regras, por ser um bispo segundo o coração de Deus. Você paga um preço alto por ser uma verdadeira legionária do apostolado da oração. Você paga um preço alto por ser uma carmelita descalça séria, uma concepcionista séria, uma Doroteia séria, um seminarista sério, um diácono permanente que dá valor à sua vocação na igreja, um casal católico que não pende para um lado nem para o outro. Eu e você, quando levamos Jesus a sério, até dentro da Igreja Católica, nós pagamos um preço alto, porque quem quer levar Jesus no pagode, a liturgia no pagode, a doutrina no pagode, vai nos perseguir, vai tentar nos eliminar, Eu costumo dizer, brincando, que eu sou o segundo padre Cícero do Ceará. Quando eu morrer, vão escrever minha história e vocês vão saber o que fizeram comigo durante mais de 40 anos, porque eu tenho 40 anos de vida consagrada. Vocês vão saber o que fizeram comigo, os líderes da igreja, os líderes das paróquias, das congregações, não é? Vocês vão saber. Porque está tudo em 27 cadernos que eu já entreguei à minha família, 27 diários, onde eu estou colocando o nome dos bispos, sacerdotes, religiosas, monjas, que acabaram com o meu nome e minha reputação. Então a minha vida vai ser divulgada. Mas eu queria dizer a vocês, saibam, quando vocês souberem de tudo que fizeram contra mim, eu estava a serviço da igreja, da verdade e da fé. Pecador eu sou, mas nunca cometi o que me acusaram para me afastarem. Porque quando as pessoas querem ofender uma pessoa, derrubar uma pessoa, a primeira coisa é ir no lado moral. E aí estragar a reputação daquela pessoa. Só que os que se vangloriam de terem me derrubado de paróquias, comunidades, eu sei da vida que levaram e levam, e coloquei tudo isso nos diários, está tudo escrito. Para quê? Para que ninguém passe por santo se não levou vida santa. Então não se preocupe com quem lhe persegue. Seja fiel à igreja, na pessoa do arcebispo, na pessoa do papa, na pessoa do seu pároco. Essa semana uma pessoa me dizia: irmão, a CNBB não representa a igreja católica. Pare de falar na CNBB nas suas pregações. Olha, essa pessoa faz parte de um movimento eclesial para famílias. Movimento muito sério. E eu perguntei por que ela estava me dizendo aquilo. Porque os nossos bispos são todos uns covardes. A CNBB é uma quadrilha. E quando o senhor fala que nós devemos obedecer os bispos, o senhor está fazendo papel de idiota. Amados, esse cara, esse homem, essa pessoa, é coordenador geral desse movimento eclesial de famílias. Então me pediu para que eu nunca mais defendesse a CNBB, que era uma quadrilha, que eram uns bandidos. Irmãos, eu não posso fazer isso e continuar católico apostólico romano. Eu não posso manchar a reputação de bispos, sucessores dos apóstolos, e continuar um pregador popular. Eu não posso chegar numa palestra e dizer: meus irmãos, se fechem para Dom José Antônio.
Fechem seus olhos, não escutem Dom Valdemir, não escutem Dom Júlio César. Eles não são representantes da Santa Sé. Eu não posso dizer, não leiam nenhum documento da CNBB. Vocês acham que eu posso dizer uma coisa dessa e continuar católico? Mas esse coordenador disse, a CNBB é uma quadrilha. Eu sei que não são. Nós temos bispos difíceis, mas enquanto pessoas, não como bispos. Para terminar, toda vez que você tiver que falar de um escândalo, nunca fale um escândalo da igreja, mas fale um escândalo na igreja. A igreja continua a sua missão de santidade. Que nós sejamos fortes, imbatíveis no espírito, não demos atenção aos nossos inimigos e continuemos como Santa Maria das Maravilhas de Jesus, forte como uma rocha, seguindo Teresa de Ávila e São João da Cruz, seguindo os ideais do Carmelo Teresiano, nos quais ela acreditava, e venceu todos os seus inimigos pela santidade. Que sejamos como Teresa de Ávila, uma mulher grande, importante, como São João da Cruz, esse brilhante diamante do Carmelo, como Santa Teresinha, essa flor universal do Carmelo. E como o Papa Francisco, que hoje deve estar muito feliz pela vitória da Argentina, não é? Los hermanos. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos. Uma semana de bênção. Eu quero pedir desculpas pelos barulhos. O eremitério é no meio, no centro de uma comunidade carente. Então tem latidos de cachorro, tem barulho de avião, tem barulho de sirene de ambulância, tem barulho de moto, tem pessoas falando. Mas eu escolhi viver entre os pobres mais pobres a experiência de ser eremita urbano. E último aviso. Nunca se levante contra seus pastores na igreja, porque só quem vai perder com isso é você. Irmão Emanuel Maria, do Menino Jesus, Santa Teresinha, consagrado da comunidade católica mariana, Cristo Dominus da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e da Casa Mãe, na Aerolândia.